Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre psicopedagogia. Então, eu vou dividir esse vídeo em 4 partes. Eu vou falar um pouquinho sobre os processos de aprendizagem, eu vou falar um pouquinho sobre as 4 dimensões do processo de aprendizagem, tá? Eu vou falar um pouquinho dessa relação do ensinar versus educar, e eu vou finalizar falando um pouquinho aí da relação de Piaget e Vygotsky dentro de todo esse processo, tá? São conceitos básicos, né, que eu abordo aí na minha faculdade de pedagogia e lá na minha pós-graduação em gestão escolar, que eu acho que são importantes para que os educadores, o pessoal que já trabalha na área, verificar aí se eles estão utilizando aí essas teorias no seu dia a dia, às vezes para lembrar alguma coisa ou de repente despertar aí um novo conhecimento das pessoas. Então é assim, os processos de aprendizagem, eles têm 4 funções. A primeira função é a função mantenedora da educação, que é esse encaixe do indivíduo nessa relação sociocultural, né? A necessidade da educação para que ele esteja encaixado dentro da sociedade. A função socializadora da educação, que é a segunda função, né? Que é essa questão do encaixe do indivíduo para que ele consiga estabelecer relações com outras pessoas. A terceira função é a função repressora da educação. A palavra repressora é uma palavra pesada, mas na verdade ela é utilizada porque é a necessidade do processo de aprendizagem para que a pessoa consiga se encaixar no que a sociedade pede, né? Então ela é repressora por causa disso, né? E a quarta função, que é a função transformadora da educação, que é a capacidade dos indivíduos de se desenvolverem com novos conceitos, novas atitudes perante atitudes já estabelecidas pela sociedade, né? Aí, em cima desses conceitos do processo de aprendizagem, a gente vai para outra área que são as dimensões aí dos processos de aprendizagem, que é o que a psicopedagogia aborda com relação aos alunos de escola e tal, né? Que a primeira dimensão é a dimensão biológica do processo de aprendizagem. Por que essa dimensão é tão importante? Que é aquela relação, vou dar um exemplo que é bem clássico. Você não vai falar sobre a teoria da relatividade para uma criança de 2 anos. Ela não vai conseguir entender. Por quê? Porque ela tem uma condição biológica que não permite a absorção de informações tão pesadas e tão complexas, né? A segunda dimensão é a dimensão cognitiva do processo de aprendizagem, que é essa percepção aí por exemplo, da faixa etária com relação ao conteúdo que está sendo administrado. Então, uma criança que está na 5ª série, ela vai ter um conteúdo diferente da 6ª, da 7ª, da 8ª, do 2º grau e tal. A terceira dimensão é a dimensão social do processo de aprendizagem, né? Que na verdade engloba também a forma como o aprendizado ele é ministrado, né? Como a pessoa aprende, né? Que tipo de metodologia que é usada, que novas metodologias são usadas, como que o profissional encaixa as metodologias adequadas em processos diferenciados com relação aos seus alunos, né? E a quarta dimensão é a dimensão interior do processo de aprendizagem como função do eu, que é a capacidade de cada indivíduo aí de absorver informações diferentes e desenvolver e processar informações mais complexas, tirando novas conclusões e tendo uma percepção diferente do mundo e tal, né? Mas aí a gente entra num quesito que é bem interessante, que é a questão do ensinar versus o educar. Eu estava lendo um livro esses dias, até fiz uma colinha, que é do Edgar Amorim, que o livro se chama Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. É um livro mais antigo, ele tem 17 anos, é lá de 2001, e ele fala um pouquinho sobre a questão do educar. Eu vou ler para vocês, que é meio compridinho. O primeiro, educar é organizar uma série de atividades didáticas para ajudar os alunos a compreender áreas específicas do conhecimento. 2. Educar é descobrir potencialidades, refazer caminhos, é respeitar a autonomia do educando. 3. Educar é relacionar teoria e prática, é aprender a refletir e refletir juntos, é desconstruir a ciência com um novo olhar. Aí o quarto, educar é valorizar o que o aluno traz da família, da rua e da sociedade. E por último, ele fala que educar é trabalhar a emoção, o sensorial, o intelecto e a intuição. É assim, isso bate de frente com as teorias lá do Piaget e do Vygotsky. Eu gosto muito das teorias deles. Na verdade, é a base do estudo e do que a gente faz dentro da sala de aula com os alunos, assim, em séries iniciais, né? O Piaget, ele falava muito sobre esquemas, né? Então, na verdade, resumindo, né, um resumão, assim, a teoria do Piaget dita que o indivíduo ele tem um esquema mental pré-determinado, que com conceitos ali, com já uma facilidade
para o aprender. Então, tudo que ele aprende, ele linka com esses esquemas mentais que ajudam ele ali a absorver a informação. Então, é assim, o Vygotsky, ele desenvolveu um trabalho que é uma continuação do trabalho do Piaget, mas dentro da teoria do Vygotsky, ele percebe que existe, lógico, uma carga de conhecimento e de esquemas mentais que o indivíduo traz, mas o desenvolvimento real dele vai ser dentro das coisas que ele está aprendendo, das ideias, dos objetos que ele trabalha e tudo mais. Né? Então, esse desenvolvimento mental, ele é dividido ali em 3 áreas, né? Que é aquela zona, a zona real, a zona proximal e lá a zona potencial de desenvolvimento. Né? Então, é assim, qual que é o questionamento que eu faço para os profissionais da área? Será que todos estão se lembrando dessa base teórica com relação ao processo de aprendizagem? Todos estão observando seus alunos com relação ao que eles estão aprendendo e tudo mais? Nós estamos dentro desse processo do aprender a aprender, realmente efetivamente a gente está desenvolvendo isso? Ou profissionais que estão aí há 5, 10 anos no mercado estão pegando aquela fórmula já aplicada anteriormente, então sabe que no primeiro dia de aula vai dar isso, no segundo dia vai dar aquilo, no terceiro dia vai dar aquilo, e na verdade não presta atenção no aluno e não modifica a linha de trabalho, colocando novos elementos, adicionando novas atitudes dentro da sala de aula para beneficiar aí essa diversidade com relação à capacidade cognitiva dos alunos. Hoje, a base do ensino, a gente sabe que é a observação do educador com relação ao educando para perceber quais são as suas potencialidades, e as aulas elas têm que ser modificadas continuamente para que a gente consiga adaptar aí as crianças ao meio que elas estão inseridas no momento. Isso tudo, para a gente pensar um pouco.